Então, iniciando a segunda parte da aula, a gente viu até aqui, então, os conceitos básicos da cinemática, né? A gente parou aqui em deslocamento escalar, caminho percorrido. Aí a gente entra agora nas velocidades. Então, a gente tem duas. Tem a velocidade escalar média. Então, velocidade escalar média. Essa aqui vai ser o VM, V com Mzinho embaixo. E depois vai ter a velocidade escalar instantânea, tá? Vamos entender essa aqui primeiro. Beleza, essa formulinha aqui não tem nem como conhecer, né? Ela é a primeira que você estuda na física, lá no nono ano, primeiro, enfim. A velocidade média, ela é a razão do ΔS pelo ΔT. Agora entende o que está acontecendo, ó. O que está acontecendo? Então, está mudando a posição, né, conforme o tempo passa. Então, aqui em cima é variação de posição e aqui embaixo é a variação de tempo. Então, a gente tem aí o ΔS sobre ΔT. Aí vocês vão acostumar isso comigo, ó. E vocês vão começar a fazer sozinho. Isso na aula de quem for, tá? Você está assistindo a aula de manhã, apareceu uma equação nova. Você vai lá e enxerga as unidades. Como é videoaula, pause e faz você sozinho, tá? É importante. Então vamos lá, ó. Toda equação. Então coloquei uma equaçãozinha nova. Vamos enxergar as unidades. Beleza, então, enxergando a unidade, eu sempre faço primeiro no SI, né? Quais são elas? A primeira é posição. Posição é espaço. Espaço é o quê? Metro no SI. Tempo, no SI, a gente viu, é segundo, né? Então, a velocidade média fica em metros por segundo. Só que, usualmente, né, mais comum para a gente é utilizado o km por hora. Então, a unidade usual é km por hora. Então, se tem duas unidades, é porque tem uma conversão, né? A gente vai aprender a converter elas agora. Geralmente é jogado esse número, tá? Eu vou demonstrar para vocês, acho que nada de absurdo. E é legal a gente colocando algumas regrinhas de 3 aqui também, tá? Mas coisa rápida. Mas, ó, antes disso mesmo, o que significa a palavra média? E o pessoal que está no terceiro, saiu do terceiro e tal, vocês usam bastante isso, todo bimestre, né? Tem colégio que a média é um pouco mais difícil de calcular, né? Porque tem 70% não sei o quê, 80% não sei o quê, aí quando tem trabalho, enfim, tá, não interessa. Imagina que é duas provas só no bimestre. Aí na primeira prova você tirou 70, na segunda prova você tirou 90. Quanto vem o seu boletim? Quanto vem a sua média? Eu estou usando a palavra. Vem 80, né? Que conta você fez para chegar nesse 80 aqui? Ah, professor, eu somei, né? 70 com 90 dá 160, por 2 deu 80. Beleza, mas minha pergunta é, você tirou 80 em alguma prova? Não, você tirou 70 e você tirou 90, né? Só que é como se, olha essa expressão, é como se você tivesse tirado 80 na primeira, 80 na segunda, pronto, né? Você tem uma média de 80. Então, tá vendo que a média não necessariamente te apresenta o que aconteceu, porque você tirou 70 em uma e 90 na outra. Só que ela faz o quê? Ela substitui o que aconteceu com uma situação equivalente, com um número só. É como agora se fosse assim, ó, vamos pensar já com a velocidade. Eu vou dar uma tarefa para vocês fazerem, sei lá, pode ser amanhã. Não, amanhã tem aula nossa. Pode ser quarta-feira. Quarta-feira, 5 horas da tarde, 17 horas, até 19. Eu vou dar aquelas pistolinhas de marcar velocidade para vocês, sabe? Aquelas de dar multa, não dar multa, enfim. E você vai ficar ali na frente do Catuaí, um pouquinho antes do Catuaí, um ponto de ônibus sentadinho marcando a velocidade. Como é a Colombo ali naquela parte, né, perde um trevo ali, perde um balão. Então você tem que ter uma velocidade ali, vou colocar um valor, 60 km por hora. Então tem uma placa gigante de 60 km por hora. Beleza, o que vai acontecer? Você vai marcar a velocidade de todos que passarem. Todos, eu falo todos, 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 todos. 17 horas ainda não está tanto trânsito, concorda? Sim, né? 17 horas vai ter carro que vai passar 60, vai ter carro que vai passar 70, 80, 90, enfim, né? Você tem uma infinidade de valores aí para cima. Só que chegando perto das 18, o pessoal começa a ir embora, né? Então começa a congestionar. Então vai ter carro a 50, vai ter carro a 40, a 30, a 20, a carro a zero, né? Que vai parar ali também. O que eu quero que você faça? Depois que você marcou todas as velocidades, você vai somar elas e você vai dividir pelo tanto de carro que passou. Olha o trampo que eu estou te dando,
né? Então, você somou todas as velocidades e você dividiu pelo tanto de carro. O que você fez? Aqui, ó, não tinha duas notas, você não somou e dividiu por 2? Agora tem um monte de velocidade. Você vai somar e dividir pelo monte de carro. O que você está calculando? A média da velocidade que eles passaram. Essa média ela vai dar perto disso aqui. Ela vai dar perto de 60 km por hora. Só que daí minha pergunta é, todos os carros passaram a 60? Não, teve carro que passou a 100 e pouco, né? Só que o que é isso? É uma situação que substitui o que aconteceu de verdade. Não é o que aconteceu, mas ela substitui, tá? É importante entender a média. Porque, por exemplo, você tem lá um ΔS de 100 metros e você tem um ΔT de 10 segundos. Aí você calculou, a velocidade deu 10 metros por segundo. Aí ele te pergunta assim, então no instante t igual a 1, eu posso afirmar que a velocidade dele era 10. A resposta é não. Por que não? Porque você calculou a média. A média não é o que aconteceu, a média só substitui. Tá? Isso é importante. Agora, se ele tivesse movimento uniforme, que a velocidade é a mesma a todos os instantes, aí tranquilo, tá? Só que se é um ΔS qualquer, um tempo qualquer, você não sabe que movimento que é, você não pode afirmar nada, tá? Você só calculou a média, você não calculou a velocidade em cada instante. Importante para não cair em pegadinha também. Vocês estão vendo que eu estou falando bastante coisinhas, bastante detalhezinhos que, estou assistindo aula de movimento uniforme, não tem nada para acrescentar. Tem, sempre tem um detalhezinho. E é o detalhezinho que joga lá em cima, vocês sabem, né? Principalmente na UEM, que eu costumo falar, professor, eu tenho 500 pontos, eu não sei mais o que eu faço para aumentar a pontuação. É detalhe, agora é detalhe. Você já sabe a matéria, já sabe a base, né? Agora é detalhezinho. E é pegadinha, é uma palavrinha que aparece e te arranca 6 pontos. 6 pontos de uma, 6 pontos da outra. Você vai somando essa perda de pontos, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Vamos lá então, ó. Vamos aprender a transformar, né? Vou pegar 1 km por hora e vamos chegar no metro por segundo. Por partes, ó. Esse K você já conhece, o K é do quilo. O quilo tem na sua tabela, né? É um prefixo. Isso aqui é 1000, né? 10 a terceira, então isso aqui é 1000 metros. Assim como, ó, 1 hora é preciso transformar em segundos. O que você vai fazer? 1 hora tem 60 minutos, né? Só que ainda eu tenho 60 minutos, sendo que cada minuto corresponde ao quê? 60 segundos. No fim, né, você vai ter 60 vezes 60, você tem 3.600 segundos. Certo? Vou só copiar aqui embaixo, ó, fazendo uma continha. 1 km por hora. Isso aqui é igual, ó, 0 de cima com 0 de baixo eu cortei. Não tem 10 sobre 36? Sim, né? 10 sobre 36, imagina se fosse, deixa eu só ver aqui. Imagina que fosse, tá, 36 sobre 10. 36 sobre 10 dá 3,6 em cima. Mas como é 10 sobre 36, eu vou colocar embaixo. Ó. Vai ficar 1 em cima e 3,6 embaixo. Ou estou dividindo por 10 em cima e embaixo, para ficar mais fácil também. Aí fica metro por segundo. Beleza? Só para ficar bem bonitinho, olha o que eu vou fazer. Ó. Esse 3,6 dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, eu vou ficar com 1 metro por segundo. Ó, só invertir o jeito de escrever, tá? Isso vai ser igual a 3,6 vezes 1, então 3,6 km por hora. E olha como que é fácil. Agora não é decorar se multiplica ou se divide. É isso aqui. Cada metro por segundo vale 3,6 km por hora. É como se fosse 1 litro de gasolina custa R$ 3,60. Então 2 litros, 7,20. 10 litros, 36. Né? O que você está fazendo? Você está aumentando o metro por segundo, consequentemente aumentando o km por hora. Só que esse aqui, 3,6 vezes. Alguns valorizinhos, ó, só para você lembrar que são importantes. Se aparecer 10 metros por segundo, isso aqui vale quanto? 36, né? Só colocar um zero a mais. Km por hora. Agora, ó, vou fazer virar 20. Como que eu fiz virar 20? 10 vezes 2, consequentemente aqui também, né? Aqui vai dar 72 km por hora. Mais um só, tá? Aqui do ladinho, ó. E se for 30? O que eu fiz? Eu fiz o 10 virar 30, vezes 3, né? Consequentemente, 36 vezes 3 dá 108 km por hora. É só para te fazer pensar agora. Agora é importante. Parte legal da aula.
O que é 108 km por hora? Não é a velocidade das nossas estradas, das rodovias? Em média, né? 110, 108, mesma coisa. 108 km por hora é igual a 30 metros por segundo. O que significa você ter 30 metros por segundo? Significa que a cada segundo que passa, você anda 30 metros. Eu vou dar uma definição agora, tá? Imagine que você tá dirigindo. Vamos lá, colocar essa situação. Você acabou de tirar a carteira, então você tem aquele medo inicial, então você quer dirigir todo certinho, né? Você não tem nenhum vício, isso é ótimo. Beleza, então você está dirigindo na estrada, você está com as duas mãos no volante, pezinho bonitinho ali, 3 horas e não sei quantos minutos lá, enfim. O mais perfeito possível. Você está olhando para frente e tal. Você está ali na velocidade certa, 108 km por hora, 110. Você olhou para frente, você viu que, sei lá, tem um animal na pista, ou tem qualquer coisa, qualquer coisa. Concorda olha só de você ver, pô, é um acidente. Você pensou, é um acidente, eu vou ter que frear, né? Isso de você, eu tenho que frear. Você tira o pé do acelerador, passa o pé pro freio. Tá vendo que o tempo não para, né? Então você vai continuar andando, você vai continuar se movimentando. E a cada segundo que você levou para ter a reação, passou 30 metros, né? Então, 2 segundos que foram já foi 60, né? Se for alguma coisa mais perto, depois de uma curva, aí não tem o que fazer. Por mais que você esteja perfeitamente certo, tá vendo? Então, tem que ter uma velocidade limite. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Beleza? Então, o 108 km por hora é 30 metros por segundo. A cada segundo é 30 metros, já vai ficando perigoso. O que eu acabei de definir com vocês? Tempo de reação. Tá? Já veio pergunta teórica sobre isso. O que é tempo de reação? É o tempo que o condutor demora para ele entender que é um acidente, que é um obstáculo. Né? Então, entendeu que é um acidente, tira o pé do acelerador e coloca o pé no freio. Isso passa um tempo chamado de tempo de reação. Beleza? Eu vou fazer exemplozinho sobre isso. Velocidade escalar média não tem mais o que falar, né? A gente colocou bastante situações. Só que antes, eu já quero colocar outra, que é a velocidade. Ela também é escalar, só que ela não é média, ela é instantânea. Aí, por ser instantânea, é só ver, tá? Não tem o VM, agora é só ver. Beleza, vou fazer vocês pensarem também. Eu gosto de fazer isso, vocês perceberam, né? Eu dou situações práticas. Quanto mais prático, quanto mais visual, acho mais fácil de lembrar, tá? Eu penso dessa forma. Maringá tem bastante. Maringá é ótimo para dar exemplo dessas coisas. Aquelas lombadas eletrônicas, aqueles radarezinhos que mostram a sua velocidade. Sim, né? Você já passou por algum deles. Tá, aí a minha pergunta você passou naquele radar, marcou lá, passei a 60 km por hora, né? Ficou laranjinha. Se fosse 70, ia ficar vermelho. Se fosse 40, ia ficar verdinho. A minha pergunta pensa em responder. Aquele radar, ele mede a sua velocidade média ou ele mede a sua velocidade instantânea? Aí você vai pensar assim, não, você marcou a minha velocidade lá, a velocidade que eu estava antes dele, né? Então é velocidade instantânea. Mas calma, calma. Por que calma? Olha só. Outra tarefa, né? A de marcar as velocidades não faz não, tá? Vai dar muito trabalho. Essa você pode fazer, essa é só olhar para o chão. Pega qualquer um daqueles radares, agora na Colômbia instalou um monte, mas enfim, e olhe um pouquinho antes dele. Se você prestar atenção um pouquinho antes do radar, tem marcas de cimento no chão. Marca de cimento que o pessoal é meio porco mesmo, não sabe fazer nenhum reboco bonitinho. Mas enfim, tem duas marquinhas. Essas duas marquinhas são sensores de presença. O que é o sensor de presença? Você passou com a roda, ele vai fazer alguma coisa, vai mandar um sinal. Você passou com a outra roda, manda outro sinal. O que é esse sinal? Ele está ligando um cronômetro e depois fechando esse cronômetro. Então imagine, olha que tecnologia absurda, né? O carro passou na primeira roda. Primeira roda na primeira marquinha, né? O que o sensor fez? Iniciou a passagem de tempo. Aí ele passou na segunda. O que o sensor fez? Foi lá e terminou a passagem de tempo. Concorda que com isso você tem o tempo inicial, né? Que como você ligou vai ser zero, isso vai ser importante daqui a pouco. E você tem o tempo final. O que você tem aqui? Que você acabou de medir? O delta T.
né? Que ele demorou para passar entre as duas marquinhas. Só que o pedreiro, o cara que colocou esse negócio, ele deixou uma certa distância, e a distância é fixa, o sensor não fica indo para lá e para cá. Então, você tem o quê? Uma distância entre os sensores. Você tem o quê? Um delta S. Olha a tecnologia do negócio. O delta S é fixo, não é? Ele faz o quê? Marca o tempo. O que ele faz? Delta S por delta T. Calculou, manda um sinal lá para o radar e ele emite luz da velocidade que você passou. Só essa é a tecnologia que o pessoal cobra aí milhões para instalar. Né? Tanto dinheiro que desvia também nem se fala. Mas enfim, que conta você fez aqui? Você fez delta S por delta T. Você calculou a velocidade média. Você não calculou a velocidade instantânea. Aí você pergunta assim, ué, mas por que ele pode me multar? Porque as marquinhas ficam próximas. Porque o intervalo de tempo de medição ele é bem pequenininho. É como se, ó, imagina que marcou 60 lá. Aí a primeira você passou a 61, a segunda você passou a 59. Tá vendo que sua velocidade deu quase aquela lá, né? Só que tá bem perto a ponto de nem deu tempo de você fazer esse freio aqui. Você passou a 60 na primeira e a 60 na segunda. Concorda que coincide? Ou seja, quanto mais pertinho estão as marquinhas, menos tempo tem das medições, né? Quanto mais pertinho, menos tempo. E quanto menos tempo das medições, mais a sua velocidade média se aproxima da instantânea. Não tem como você ter o valor instantâneo exato, você faz sempre uma aproximação. E quanto mais perto, mais próximo vai estar. Beleza? Para quem tem curiosidade, ó, isso aqui eu vou apagar, vou escrever só. Para quem tem curiosidade, a velocidade limite, a velocidade instantânea, tem uma conta do ensino superior, que é um limite de delta S por delta T. A gente não faz essa conta, tá? A gente não faz mesmo. Eu quero que você anote desse jeito, ó. Quanto mais o intervalo de tempo se aproxima para zero, quanto mais curta for a medição, mais o que? A velocidade instantânea se aproxima de quem? Da velocidade média. Seria aquele exemplo, né? Passa 60 na primeira, 60 na segunda, a média deu 60. E também, né? Sempre tem os engraçadinhos que falam, não, professor, é só ele andar assim, né? Nas marquinhas, aí vai medir menos velocidade. Mas elas estão bem pertinhas, né? Não tem nem como você fazer isso aqui com o carro, então não vai dar para burlar, beleza? Então, quanto menos tempo, mais a velocidade instantânea se aproxima da velocidade média. Para quem quiser escrever, né? Para quem tem, assim, quer mesmo, é assim, ó, a velocidade instantânea, ela é limite de delta S por delta T quando delta T tende a zero. É a mesma coisa, tá? Aqui só está escrito formalizadamente. Ou seja, ó, não é um delta S por delta T, é uma velocidade média. Mas quando? Quando o tempo é bem pequenininho, quando o tempo é bem curtinho. Beleza? Isso que eu não vou deixar não, pra não assustar. Então é isso aí, nossa continha, tá?